Fala pessoal, boa noite. Bem-vindos ao nosso curso de Back-end, ou bom dia ou boa tarde, dependendo do horário onde você está. Nessa aula, nossa primeira aula, nós vamos aprender um pouco sobre modelagem de dados. Mas antes de aprendermos sobre modelagem de dados, vamos aprender um pouco sobre banco de dados. Afinal de contas, o que é um banco de dados? Se você perguntar para algumas pessoas, eles vão te dizer que um banco de dados é SQL, outros vão te dizer que é Postgres, outros vão te dizer até mesmo que seria o Mongo, certo? O MongoDB. Mas, ainda que cada uma dessas coisas sejam sim programas que te dão acesso a um banco de dados, ainda que eles sejam bancos de dados, a definição mesmo de um banco de dados seria qualquer coisa onde você guarde dados a longo prazo, qualquer coisa onde você anote dados. Então, por exemplo, se você for ali no mercadinho da esquina, sabe qual é o banco de dados do dono do mercado? Aquele caderninho onde ele anota quem está devendo alguma coisa para ele. Se você for no supermercado, o banco de dados pode ser aquela planilha de Excel, onde, claro, no supermercado de pequena escala, onde eles têm todos os dados de o que é vendido, o que é comprado, certo? Então, ainda que a gente venha a chegar no ponto onde vamos aprender mais sobre alguns bancos de dados padrões, como SQL, MongoDB, etc., a gente primeiro vai aprender a fazer o nosso próprio banco de dados para que você possa entender como um banco de dados funciona por dentro. Mas afinal de contas, por que que as pessoas utilizam bancos de dados padronizados como SQL, MongoDB e Postgres? Isso é bem simples, na verdade. Veja, ainda que a gente vá criar o nosso próprio banco de dados aqui, seria horrível se cada vez que você entrasse no emprego, você tivesse que aprender uma nova linguagem para um novo banco de dados, porque cada empresa teria o próprio banco de dados deles. Então, para facilitar, todo mundo usa um padrão. Todo mundo utiliza o banco de dados SQL, todo mundo utiliza o Postgres e uns 10 bancos de dados principais. Aí você vai encontrar as empresas girando em torno deles, sempre utilizando esses bancos de dados. Assim, quando eles precisam contratar uma nova pessoa, como todas as empresas utilizam as mesmas tecnologias ou tecnologias muito semelhantes, não precisa de muito tempo de adaptação para o cara chegar na empresa e já começar a produzir. Beleza? Então, esse é o motivo de terem bancos de dados padronizados. Mas sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre as operações de um banco de dados, ok? Então, o que são as operações de um banco de dados? Todo banco de dados, vamos já aqui um exemplo, ele tem quatro operações principais e todas as outras operações são apenas variações delas. Ele tem a criar, ele tem a deletar e ele tem a atualizar e também tem a ler, certo? Que não está exemplificado aqui. O que que acontece? Criar é bem simples. Você cria dados e insere ele no banco de dados. Você pode também, através da opção deletar, deletar dados que já existam, da atualizar, atualizar dados, e da ler é você extrair dados de um banco de dados, é você pegar eles para poder fazer a leitura, ok? Então essas são as quatro funções, que seriam create, que é para criar, read, que é para ler, update, que é para atualizar, e delete, que é para deletar. Create, read, update, delete, que formam, né, as iniciais, o CRUD, que é o resumo da informática. Tudo é CRUD, tudo é você criar dados, e depois você guarda eles, depois você lê, depois você atualiza, você deleta. Então, você está jogando um joguinho online e você dá um golpe em um personagem, ora, você vai atualizar os dados da vida daquele personagem, que agora acabou de diminuir. Você entrou no Facebook e fez um post, ora, você criou uma nova postagem. Você entrou no Instagram e quer ver os posts dos seus amigos, então você vai ler do banco de dados todos aqueles posts que foram feitos pelos seus amigos. Você se arrependeu de alguma coisa que você tem no seu computador, talvez você errou um texto, alguma coisa, então você vai deletar. Então, tudo na informática é criar, ler, atualizar e deletar, ok? Então, essas são as quatro funções básicas de um banco de dados, e agora a gente vai entender um pouco mais sobre modelagem de dados. Pois bem, veja só, para você fazer um banco de dados bem organizado, você não vai simplesmente sair anotando qualquer coisa nele, mas você vai ter um padrão para que você não fique confuso quando estiver desenvolvendo o sistema do seu banco de dados. Por exemplo, uma chamada na escola.
sempre vai ter o nome do aluno e vai ter uns quadradinhos para a professora marcar se ele está presente ou se ele faltou. A mesma coisa com notas, você vê que todo mundo recebe o mesmo boletim, só com números diferentes. Na chamada, todo mundo tem um nome diferente, mas a estrutura da chamada é a mesma coisa. Aqui, no nosso banco de dados de usuários, a gente também tem uma estrutura padrão. Veja só, cada usuário recebe um número, que seria um número identificador, que a gente chama de ID. Seria o equivalente ao seu CPF, se fosse um banco de dados com os cidadãos brasileiros. Então, quando a gente vai ver os detalhes desses usuários, a gente tem a propriedade nome, João Silva, e aqui, Maria Oliveira. Temos e-mail, temos idade, temos ativo, temos senha e temos quando foi criado. Isso é a modelagem de dados, ou seja, a gente está tendo aqui objetos que estão sendo salvos no nosso banco de dados, porém esses objetos têm um padrão, todos têm o mesmo nome, todos têm nome, perdão, todos têm e-mail, todos têm idade. Então, modelagem de dados é definir quais propriedades seus objetos vão ter no seu banco de dados. É definir quais propriedades seus documentos vão ter. É definir configurações da sua tabela, no caso do SQL. No caso do SQL, a gente, ao invés de ter objetos, temos tabelas com linhas e colunas. Ok? Não vamos entrar muito em SQL por hora. Mas isso é modelagem de dados. É você definir os campos que cada tipo de dados, né, do seu banco de dados vai ter. Então aqui a gente tem a conta de usuário, temos o nome, o e-mail, a idade, se ele está ativo ou não, a senha e quando foi criado. No caso dos nossos produtos, nós temos o ID do produto também, e nós temos aqui o nome do produto, a descrição do produto, o preço do produto, quantos produtos nós temos em estoque. Se o produto está ativo ou não, ou seja, a gente tem produtos para serem, esse produto pode ser vendido ou não, e quando foi criado o cadastro desse pedido no nosso banco de dados. E aqui nós temos, isso aqui então é a estrutura, né, dos nossos produtos. E por último, a estrutura das nossas dos pedidos que os usuários fizeram. Perdão, acho que eu falei pedidos aqui, mas que são os nossos produtos. E aqui é onde a gente tem os pedidos. Do mesmo jeito, temos o identificador do nosso pedido de usuário. E aqui a gente tem o ID do usuário, certo? O identificador dele, dizendo quem foi que pediu isso aqui e quais produtos ele pediu. E com a informação que a gente tem, dentro de produtos, a gente tem um array, né, que seria uma lista com cada produto. Então, o ID do produto e quantos ele pediu. O ID do produto, quantos ele pediu, o valor total que deu, o status se está pago ou não e quando foi criado esse pedido no nosso banco de dados. Então, modelagem de dados é o conceito de você definir quais campos vão e quais campos não vão para uma coluna, para um documento, melhor dizendo, no seu banco de dados. Professor, como eu sei quais dados colocar? Cara, aí vai depender do produto, completamente do teu produto. Tu vai fazer um usuário? Então, bem, você vai pensar, precisa de nome, precisa de e-mail, precisa disso, precisa daquilo. Você vai fazer um produto de loja? Você vai definir o preço e várias outras coisas. Como eu posso descobrir quais coisas eu devo colocar? Por experiência. Geralmente é baseado no pedido do cliente. Então, o teu cliente ele quer fazer um catálogo de produtos, então você não precisa de preço. Ou talvez você precise, se ele quiser mostrar o preço, mas você não precisa de um meio de pagamento onde você vai guardar notas fiscais, porque você não vai estar vendendo online, visto que é apenas um catálogo. Um catálogo não é uma loja, é apenas um mostruário, certo? Já se for uma loja virtual, então você precisa no seu banco de dados ter uma área para guardar as notas fiscais, certo? Então, o que define quais campos tu deve colocar vai ser o produto que tu está para criar. Quando você falar com o cliente, você já vai ter uma boa ideia do que você precisa, e aí você pesquisa na internet coisas parecidas com o sistema que tu está fazendo, que já foram feitas antes, para você ver que tipos de dados você deveria ter, que tipos de modelagem de dados você deveria ter no seu banco de dados, ok? Então, esse é o conceito de modelagem de dados.